Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Depois da luta ganha a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta ganha a coroa. Atrás não volto, não volto não. Um bom dia, que legal que a gente pode ter novamente esse tempo de celebrar culto ao nosso Deus. Esse tempo de, mesmo à distância, ter esse momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento de oração, esse momento de ouvir da palavra de Deus, refletir e aprender com ela. Que legal que nessa manhã você pode nos acompanhar. Eu quero te saudar com uma palavra lá da carta aos Filipenses, o capítulo 2, os versículos 10 e 11, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse pequeno texto ele faz parte de um grande hino, um hino cristológico, que exalta Jesus Cristo, escrito aos Filipenses. E ali, Paulo então diz: ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho em qualquer lugar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, para a honra de Deus, o Pai. Que de fato assim possa ser. Que nós possamos louvar a Deus, possamos glorificar a Deus, nos ajoelhando, nos prostrando diante de Jesus Cristo, adorando o seu nome, confessando que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor. E diante dessa palavra nós iniciamos o nosso culto, na certeza de que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, também está presente conosco aqui e com você aí na sua casa. Baixa a tua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais uma semana que se passou e porque até aqui tu tens cuidado de nós. Obrigado a Deus também por essa oportunidade que nós temos de estar aqui, ó Deus, na tua presença. Por essa oportunidade, ó Deus, de ouvir da tua palavra, de aprender contigo, ó Deus, essa oportunidade de mesmo à distância te louvar, ó Deus. Que tu ouça a nossa oração, ouça o nosso louvor, ó Deus. Que tu nos oriente nesse tempo de culto, ó Deus, e que seja um tempo também para honrar e glorificar o teu nome, ó Deus. Nós te pedimos também, ó Deus, por aqueles que não podem ter esse tempo contigo, que não podem, ó Deus, estar nessa manhã, nesse dia, ouvindo da tua palavra, mas que também esteja com eles, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, também por graça, por misericórdia, diante dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Continua presente conosco. Continua nos dando sabedoria na caminhada contigo. Continua, Deus, olhando para nós e derramando sobre nós a tua misericórdia e nos levando para mais perto de ti. E assim, ó Deus, nós te pedimos, venha sobre nós com o teu Santo Espírito, que a tua palavra, ela faça o nosso coração arder nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu aproveito para lembrar ainda alguns avisos. Todos os domingos nós temos culto aqui pelo YouTube. Nós também estamos tendo culto presencial, tanto na comunidade em Atalanta, quanto aqui na comunidade Martin Luther. Você é nosso convidado, a sua presença será muito bem-vinda aqui. Além disso, na terça-feira à noite nós temos estudo bíblico pelo YouTube, ao vivo. Tem sido um tempo bem especial de crescimento, um tempo onde a gente pode também aprender um pouquinho mais, ir um pouco mais fundo na palavra de Deus. E além disso, nos sábados à noite, às 19h30, nós temos o nosso encontro de jovens aqui na comunidade. Então fica o convite para você jovem. Também tem sido um tempo bem especial, um tempo de muitas risadas, mas um tempo também de estar na presença de Deus, de estar reunido
com outros jovens, um tempo de aprendizado e de crescimento. Sem mais avisos, vamos cantar mais um hino? És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, pois o controle tu estás, no controle tu estás, Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem aqui conosco. Estimados, ao longo do mês de setembro, nós trabalhamos o tema em tempos de tempestade. E hoje nós queremos encerrar esse assunto. Nós já olhamos para o exemplo de Jesus e dos seus discípulos, olhamos para o profeta Abacuque, olhamos para o apóstolo Paulo. Nessa caminhada até aqui, nós já concluímos que há muitas tempestades que se levantam contra nós. Situações, acontecimentos, pessoas que tiram o nosso chão, que abalam nossas estruturas, que nos deixam sem saber o que fazer e sem muita esperança. Nós também vimos que, além dessas tempestades externas, há também muitas tempestades dentro de nós, onde o nosso coração e a nossa mente estão abalados, estão angustiados, preocupados, com medo, com dúvidas. São tempestades que muitas vezes nem aparecem para as pessoas à nossa volta. Tempestades, lutas internas que tantas vezes nós escondemos atrás de um sorriso. Olhando ainda para o final do livro de Atos, uma aventura que o apóstolo Paulo viveu, nós percebemos que muitas vezes nós vamos embarcar em viagens perigosas. Iremos de encontro a tempestades por não ouvirmos
os conselhos de Deus. Conselhos que Deus nos dá através da sua palavra, através de irmãos e irmãs na fé, através de sinais que Ele nos dá, que nos alertam sobre o perigo. Nós tomamos decisões que têm consequências. E por fazer a nossa vontade, seguir os nossos desejos, nós iremos acabar em situações perigosas, situações complicadas. Nós iremos acabar no meio de tempestades. Entretanto, em todas essas situações, em todas essas tempestades, nós podemos ter uma certeza: Deus está conosco. Ele não nos abandona, Ele continua sendo fiel, justo e bom. Ele é o Pai que está no céu, mas que também nos acompanha e que está de braços abertos, nos esperando. Aquele que tem todo o poder para acalmar qualquer tempestade e nos guiar em segurança. Por isso, confiemos na sua vontade e sejamos fortes e corajosos para caminhar com Ele. E para concluir esse tema, nós vamos olhar hoje para um dos personagens, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, o profeta Jonas. Quem não lembra da história de Jonas? Talvez já desde o culto infantil. E se a gente não lembra de toda a história, mas pelo menos da cena, do relato, em que Jonas é engolido por um grande peixe, por uma baleia, eu creio que pelo menos essa imagem é uma imagem presente para nós, uma imagem que a gente lembra fácil. Mas a história de Jonas é uma história que vai além desse pequeno relato, desse pequeno episódio. Nós não vamos aqui ler todo o livro, mas em casa, de repente hoje ainda, durante essa semana, fica o desafio para você: leia o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos. E é uma história fascinante, que nos traz muito aprendizado. E como nós não vamos ler todo o livro, eu quero fazer um resumo dele, bem breve. Assim como muitas outras pessoas, Jonas foi alguém chamado por Deus para ser profeta, para ser o porta-voz de Deus, para exortar o povo, para anunciar o castigo de Deus e a chance de arrependimento. E Jonas é chamado para essa tarefa em Nínive. Deus diz: Jonas, você deve ir para Nínive, uma grande cidade, mas uma cidade que não fazia parte do povo de Deus, que eram até mesmo inimigos declarados. E assim como muitos outros, em primeiro momento, a reação de Jonas diante do chamado de Deus é fugir. Nós temos muitos exemplos de pessoas que responderam prontamente a Deus, que disseram: Senhor, eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas na Bíblia nós também temos muitos exemplos de desculpas, de tentativas de fuga, tentativas de passar a responsabilidade para outro. E entre esses exemplos está Jonas. Mas é muito interessante o motivo para essa tentativa de fuga. Enquanto muitos outros tentaram fugir do chamado de Deus, por não se acharem capazes, por não se acharem dignos, por acharem que não tinham as qualificações ou as habilidades para isso, Jonas ele tenta fugir, porque ele sabia que se fosse a Nínive anunciar o arrependimento, e aquele povo se arrependesse, Deus os perdoaria. Jonas ele confiava em Deus, ele conhecia muito bem a graça e a misericórdia de Deus. E justamente por esse motivo, ele não podia responder positivamente ao chamado de Deus. Porque para Jonas, Nínive era uma cidade que não merecia perdão. Eram inimigos, era uma ameaça, um povo cruel que tinha nas mãos o sangue de muitas pessoas. Um povo que não cria em Deus. E por isso não mereciam perdão, não mereciam a compaixão de Deus. E então Jonas, na sua tentativa de fuga para a Espanha em um barco, é surpreendido por uma tempestade enviada por Deus. Uma terrível tempestade que ameaça destruir o barco. E Jonas então acaba sendo engolido por um grande peixe. E após 3 dias na barriga do peixe, após 3 dias de reflexão, então Jonas é levado de volta à terra, onde novamente ele recebe de Deus a missão
de ir a Nínive e pregar o castigo e o arrependimento. E ele vai, talvez ainda meio desconfortável, talvez ainda sem muita vontade, talvez ainda sem concordar muito com a decisão de Deus. E mesmo assim, algo surpreendente acontece. Todo o povo se arrepende e crê. Todo o povo toma a decisão de jejuar e de vestir panos de saco como sinal de arrependimento diante de Deus. E quando Deus vê isso, Ele então resolve perdoá-los. E ainda mais incrível é a reação de Jonas diante desse acontecimento maravilhoso. Ele fica irado, fica bravo. Jonas não concorda com aquilo. Nínive merecia ser destruída. Por que Deus tinha que avisar eles sobre a destruição? Por que Deus tinha que dar a eles uma nova chance? Por que Ele não veio simplesmente com fogo do céu e destruiu tudo? E o livro termina com Deus dando um sermão em Jonas sobre as suas prioridades, sobre os seus parâmetros de justiça. Afinal, Jonas havia ficado bravo, irritado, porque Deus tinha matado uma planta. Mas no seu coração, Jonas não tinha remorso em querer a destruição de Nínive. E Deus então lhe passa um belo sermão. E assim termina o livro de Jonas. E dentre tantos ensinamentos que a gente pode aprender desse livro, eu quero destacar algo muito importante, pensando no tema do nosso mês. Se a gente para pensar e para analisar a história de Jonas, talvez em primeiro momento a gente pense que Jonas foi um dos piores profetas, um exemplo a não ser seguido. Mas olhando bem a fundo, nós somos muito parecidos com Jonas. Em primeiro lugar, se a gente olha o início do livro, os versículos 1 a 3 do capítulo 1 dizem o seguinte: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Jonas se aprontou e fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Como nós somos parecidos com Jonas? Em primeiro lugar, porque nós também somos chamados por Deus para uma missão, para uma tarefa, de anunciar o amor de Deus, de anunciar arrependimento e perdão dos pecados, de anunciar salvação e vida eterna. Essa é a nossa tarefa como povo de Deus, como cristãos, anunciar a todas as pessoas, a todas as nações, por toda a terra, que Jesus Cristo vive. Anunciar a todas as nações, em toda a terra, o amor de Deus. Testemunhar sobre esse amor de Deus tão grande por nós. Essa é a tarefa que Jesus deixa para os discípulos, no final do Evangelho de Mateus, no início do livro de Atos, um pouquinho antes de subir aos céus. Jesus diz: vão por toda a terra e testemunhem, façam discípulos, ensinem eles. Essa é a nossa tarefa também, esse é o nosso desafio também, como povo de Deus. Um desafio, uma tarefa, uma missão muito parecida com aquela que Jonas teve lá na sua época. E melhor ainda, é que nós somos capacitados por Deus através do Santo Espírito para essa tarefa. Jonas talvez não tinha essa certeza, mas nós temos, porque Deus enviou o Espírito Santo sobre seus discípulos e sobre nós, nos dando dons, nos dando capacidades, nos auxiliando para testemunhar do seu amor, do seu reino. Deus nos chama para essa missão e nos capacita para ela. E talvez assim como Jonas, nem sempre nós ouvimos esse chamado com alegria. Nem sempre a gente responde a esse chamado de Deus, a essa missão que Deus nos dá com alegria. Muitas vezes tentamos fugir da presença de Deus, passar essa responsabilidade para outro. Talvez porque não somos capazes, talvez porque não queremos, talvez porque a gente não concorde, talvez porque a gente não tem tempo e tem muitas outras prioridades. Seja por qual for o motivo, nós arrumamos desculpas para não ir
e testemunhar. Arrumamos desculpas, arrumamos motivos para fugir do chamado de Deus para a nossa vida. E nós não percebemos como é preciosa essa oportunidade que Deus nos dá de fazer parte da sua obra redentora, da sua obra salvadora nesse mundo. Estimado Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele nos chama, Ele nos dá essa oportunidade de caminhar com Ele, de fazer parte dessa obra salvadora, dessa obra redentora. E muitas vezes nós olhamos para esse chamado de Deus com desprezo. Olhamos para esse chamado de Deus e tentamos fugir dele. Somos muito parecidos com Jonas. Além disso, se nós olhamos o versículo 4, nós vemos que, no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar, tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Estimados, assim como Jonas, nós também enfrentamos tempestades ao longo da nossa vida. Nós estamos vendo isso ao longo desse mês todo, que na nossa vida existem tempestades. Tempestades que se levantam contra nós, tempestades dentro do nosso coração, tempestades que nós mergulhamos de cabeça por consequência das nossas escolhas. Mas assim como Jonas, nós enfrentamos tempestades na nossa vida. E ao mesmo tempo, assim como Jonas, nós conseguimos, no meio dessas tempestades, experimentar o cuidado, o amor, a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus. Quando Jonas ele é lançado ao mar, e está dentro daquele grande peixe que foi enviado por Deus, Jonas ele tem um tempo precioso de reflexão e no capítulo 2 do seu livro, ele traz algumas palavras dessa reflexão. E dos versículos 5 até o 9 ele diz o seguinte: as águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Mas tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor. A minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi, porque a salvação vem de Deus, o Senhor. Estimados, quando Jonas ele está lá na barriga daquele peixe, ele lembra de Deus, daquele Deus que havia chamado ele. Ele então ora a Deus e pede socorro, e pede cuidado, e Deus de fato cuida dele. Mesmo no meio daquela tempestade, mesmo sendo lançado no mar, caindo fora do barco, mesmo vendo a morte já à sua espera, Jonas conseguiu experimentar o cuidado de Deus, de uma forma inusitada, mas foi o cuidado de Deus. E assim como Jonas, nas tempestades da nossa vida, nós também podemos experimentar o cuidado de Deus, experimentar a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus sobre nós. Nós podemos experimentar livramento dessas tempestades. E além disso, nós podemos experimentar o amor de Deus na cruz, que nos livrou da maior das tempestades da nossa vida, a morte, a condenação. Deus ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz, para derramar o seu precioso sangue, para nos trazer paz e reconciliação com Ele mesmo. Para que nós tivéssemos essa chance, esse relacionamento restaurado com Deus. Deus vem ao nosso encontro. Deus ele nos livra da maior das tempestades da nossa vida, da nossa história, pagando um alto preço por isso. E por isso mesmo, no meio das tempestades, por maior que elas sejam, nós temos esperança, nós podemos confiar em Deus, podemos experimentar o cuidado e a graça de Deus.
como somos parecidos com Jonas. E um terceiro ponto e último que eu quero destacar ainda dessa história de Jonas, está lá no final do capítulo 3 e o início do capítulo 4. Quando Jonas então já pregou o arrependimento em Nínive, e todo aquele povo então se arrependeu e se converteu. E o final do capítulo 3, o versículo 10, ele diz o seguinte: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. E por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. E então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que Tu és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Eu sabia que Tu és sempre paciente e bondoso, e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Como é interessante esse texto. Aqui daria para fazer até um meme, daqueles que estão tão famosos agora, que dizem fim à hipocrisia. Porque o mesmo Jonas, que antes experimentou o cuidado de Deus diante da morte, que mesmo tendo fugido de Deus e desobedecido a Deus, experimentou a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus. Agora fica aborrecido, fica irado, fica bravo, porque Deus resolveu perdoar todo um povo que estava arrependido. Enfim, a hipocrisia. Jonas, ele não conseguiu aceitar essa decisão de Deus. E como nós somos parecidos com Jonas? Porque muitas vezes, se de um lado nós reclamamos que Deus está distante, que Deus parece não se importar conosco, que parece que muitas vezes não ouve as nossas orações e não nos responde, por outro lado, quando Deus vem ao nosso encontro, nós queremos que Ele fique longe. Porque quando Deus vem ao nosso encontro, Ele requer mudança, Ele requer transformação. Ele pede de nós serviço. Quando Deus vem ao nosso encontro, nós precisamos abdicar da nossa vontade e seguir a vontade dEle. E por isso, quando Deus vem ao nosso encontro, nós queremos que Ele fique longe. E quando Ele está longe, nós reclamamos, porque Ele está longe. E porque Ele parece ter nos abandonado. E nós vemos isso muito claro em Jesus Cristo. Porque o povo esperava pelo Salvador, pelo Messias. Esperavam que Deus viesse ao seu encontro. E quando Deus vem ao seu encontro, eles olham para Jesus e dizem não. Olha, Deus, você não está cumprindo as nossas expectativas, então não vai rolar. E aí eles crucificam o Filho de Deus. Nós crucificamos o Filho de Deus. Porque Ele não cumpriu as nossas expectativas. Aquele que era tão aguardado, quando veio, foi crucificado. E nós fazemos isso várias e várias vezes ao longo da nossa vida. Se muitas vezes nós pedimos que Deus nos livre das tempestades, muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que está no céu, nos livra do mal. Por outro lado, tantas vezes também jogamos a lenha na fogueira, quando é com os outros. E nós gostamos de ver o circo pegar fogo. Como diz aquele conhecido ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. E a gente acaba vivendo isso em muitos momentos da nossa vida e nem percebe. De um lado nós pedimos: Senhor, cuida de nós, nos livra do mal. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê coragem para passar pelas tempestades da nossa vida. Mas quando é com o outro, aí eu não me importo. Aí eu até jogo uma gasolina na fogueira para ver a explosão. Porque é com o outro. Não tem a ver comigo.
Nós lemos e falamos e pregamos sobre uma vida de amor baseada no amor de Deus, mas nós não vivemos isso. Nós falamos de cuidado uns com os outros e de amar o próximo, mas muitas vezes nós não amamos o nosso próximo. Nós chamamos Deus de Pai, mas muitas vezes nos recusamos a viver como seus filhos e aceitar as responsabilidades de ser seus filhos. Estimados, muitas vezes nós louvamos a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo perdão que nós recebemos dia após dia. E por outro lado, tantas vezes, nós desejamos o castigo, a desgraça, a morte para o outro. Para aquele que nos fez mal, para aquele que nos magoou, para aquele que nos prejudicou, para os nossos inimigos. Se de um lado nós louvamos a Deus pelo perdão recebido, pelo outro, nós desejamos o castigo e a desgraça para o outro. E com isso nós vamos nos tornando merecedores da graça de Deus, ou pelo menos é o que a gente acha, que nós merecemos a graça de Deus e nos tornamos juízes sobre nossos irmãos e irmãs. Nos tornamos juízes sobre as outras pessoas, pessoas que nos cercam. E nós dizemos: Deus, eu mereço a tua graça e a tua compaixão, mas fulano não. Deus, eu mereço a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, o perdão, mas ciclano não. Nós tomamos o lugar de Deus. E ainda bem que Deus, Ele age por nós. Ele age em nós, na nossa vida, age através de nós. E muitas vezes age apesar de nós. Que Deus seja louvado, porque Ele age apesar de nós. Porque tantas e tantas vezes, apesar de nós, Ele faz a sua vontade. E para concluir, nós podemos aprender muito com Jonas. Tanto sobre o que fazer, quanto sobre o que não fazer. E um dos ensinamentos que eu quero deixar diante de tudo aquilo que nós vimos ao longo desse mês, nesse tempo de estudo sobre o tema em tempos de tempestade. O último ensinamento que eu quero deixar para ti é: segura na mão de Deus e vai. Em tempos de tempestade e em tempos de alegria, concordando ou não com a vontade de Deus, entendendo essa vontade ou não, mesmo que seja preciso abrir mão do nosso orgulho, da nossa vontade, dos nossos desejos, segure na mão de Deus e vai. Vai experimentar o amor de Deus por ti, um amor bem concreto que Ele mostrou na cruz. Segura na mão de Deus e vai. Vai, se deixe ser transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Se deixe ser feito uma nova criatura, assumindo a responsabilidade e as implicações de ser um discípulo de Cristo e um filho de Deus. Em todo tempo, segura na mão de Deus e vai. Vai entregar tudo nas mãos dEle, na certeza de que Ele tem todo o poder e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Em todo tempo, segura na mão de Deus e vai. Vai anunciar o amor de Deus, o perdão, o arrependimento, a reconciliação, o Cristo crucificado e ressurreto, porque há pessoas esperando pelo teu testemunho em palavras e em atitudes, para que elas creiam, talvez até os teus inimigos. E Deus, Ele nos capacita de diversas formas para essa missão. Por isso, segura na mão de Deus e vai, e anuncia o reino de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Mesmo quando as tempestades vêm ao nosso encontro, mesmo quando há tempestades dentro de nós, mesmo quando tomamos as decisões erradas e embarcamos em viagens rumo às tempestades, mesmo quando o nosso desejo é de que as tempestades sejam ainda maiores sobre fulano, sobre ciclano, quando nós tomamos o posto de juízes sobre o outro, segura na mão de Deus e vai. Vai confiando nele. Vai e entrega tudo a Ele.
Vai e ouça o que Ele tem para te dizer. Vai e se deixe ser guiado e orientado por Ele, sem medo, sendo fortes e corajosos. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe, e que dia após dia nós possamos experimentar do seu amor, do seu cuidado, e nos voltar para Ele, nos dirigir a Ele, com louvor e gratidão, com confiança e esperança. Que Deus abençoe. Amém. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Eterno Deus e Pai, nessa manhã, nesse dia, nós chegamos na Tua presença, ó Deus, em louvor e gratidão, ó Deus, mas também em confissão e arrependimento. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Deus, por todo o Teu cuidado em tempos de dificuldade, de angústia, de aflição. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus que não nos abandona, que se preocupa conosco, que não desiste de nós. Nós também, ó Deus, chegamos na Tua presença, em confissão, em arrependimento, ó Deus, por tantas vezes que nós queremos tomar o Teu lugar, por tantas vezes, ó Deus, que nós pensamos ser merecedores da Tua graça e do Teu amor, por tantas vezes, ó Deus, que nós falhamos na caminhada contigo, na caminhada, ó Deus, como Teus servos, como Tua igreja, tantas vezes, ó Deus, que falhamos na caminhada em família, ó Deus, na sociedade, tantas vezes que nós falhamos, ó Deus, com pessoas à nossa volta. Olha para nós, ó Deus, com graça e com misericórdia, e que mesmo nos tempos mais complicados, nos tempos mais difíceis, nós possamos, ó Deus, Te louvar, Te adorar, entregar tudo nas Tuas mãos e confiar em Ti, ó Deus. Seguir, ó Deus, dia após dia, segurando nas Tuas mãos, como filhos, ó Deus, que acompanham o Pai. Nos dê, ó Deus, coragem, confiança para isso. Que em Ti nós possamos encontrar a força necessária, ó Deus, para essa jornada. E assim, ó Deus, nós entregamos ainda nas Tuas mãos o restante desse dia, a semana que vem pela frente, ó Deus. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, ó Deus, pessoas queridas e amadas para nós, na certeza de que Tu está no controle de todas as coisas. E assim, ó Deus, nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus olhe para ti, conceda a graça e a paz, hoje e sempre. Fiquemos debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus e sirvamos a Ele com gratidão e com alegria. Um abençoado dia e eu te convido a encerrarmos esse tempo de culto cantando mais um hino. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o
Senhor, em tua presença